Eu criei meus filhos sozinha. Troquei noites de sono por leite quente, sonhos por fraldas, dignidade por trabalho humilde. Mas quando o câncer veio e a solidão do hospital ecoou mais alto que a dor, nenhum deles perguntou se eu ainda estava viva. A máquina de soro fazia mais barulho que meus próprios filhos. Tinha 19 anos quando segurei o teste de gravidez com mãos trêmulas, medo e esperança batendo no peito. Prometi, naquela hora, que meus filhos teriam o que me faltou: segurança, colo, orgulho de existir. Trabalhei como diarista até as unhas racharem, estudei à luz de velas quando dormiam, e sorria quando só queria chorar. Acreditava, com fé cega, que um dia eles entenderiam cada lágrima engolida. Vendi o colar de prata da minha mãe para comprar o primeiro enxoval, e troquei faculdade por faxina. Esfregava pisos alheios com as mesmas mãos que embalava meus bebês à noite. Dormia em intervalos de ônibus, entre um emprego e outro, enquanto eles sonhavam aquecidos com cobertores que eu mesma remendava. Meu almoço era sempre a sobra do que deixavam no prato, mas nunca permiti que faltasse um brinquedo no aniversário deles. Anos se passaram nesse ciclo, mãos calejadas trocando fraldas, olhos ardendo de cansaço corrigindo lições, sorrisos disfarçando fome. Um dia, caí de exaustão no banheiro do trabalho, e mesmo assim, à noite, lavei o uniforme escolar deles como se nada tivesse acontecido. Tudo porque acreditava que, no futuro, aquela dor teria significado. Quando Pedro, o mais velho, passou em medicina, chorei escondido no banheiro da festa, não de alegria, mas de alívio. Aquele diploma era prova de que minhas noites em claro valeram a pena. Lembro como ele me abraçou na colação de grau, seu cheiro de alfazema misturado ao tecido novo da beca, e sussurrou: "É seu, mãe." Naqueles 3 segundos, eu me senti a pessoa mais rica do mundo. Já Clara, minha caçula, herdou minha teimosia. Quando entrou na faculdade de Direito, eu vendi minha única joia, os brincos de pérola que ganhei aos 15, para pagar seus livros. Ela nem sabia, mas no dia da primeira aula, trouxe para casa um bolo simples com a mensagem para a melhor advogada que eu conheço: você. Ela ria, dizendo que era brincadeira, mas eu guardei o papel até hoje, amassado e manchado de gordura, dentro da minha Bíblia. Havia dias em que o corpo parecia desmontar, as costas doíam de tanto carregar sacolas do mercado, as mãos formigavam de lavar roupa no tanque. Mas então Lucas, o do meio, chegava com seu violão barato e cantava aquela música que eu adorava. Eu fechava os olhos, e por alguns minutos, não existia conta para pagar, não existia cansaço. Só existia a voz dele, um pouco desafinada, e a certeza de que eu tinha construído algo bonito. Eles eram minha vitória andando sobre 2 pernas. Quando nos reuníamos aos domingos, mesmo que fosse só por 1 hora, e eu via os 3 rindo à mesa, discutindo sobre política ou futebol, meu peito doía de tanto amor. Consegui, pensava. Eles não têm nada da minha solidão de infância. Acreditava, com todas as forças, que esse laço era inquebrável. Até o dia em que a vida me provou o contrário. No início, eram pequenos esquecimentos, um feliz aniversário atrasado, um domingo em que algo surgiu. Depois, as visitas foram ficando mais curtas. Pedro chegava sempre com o celular na mão, dizendo que a residência médica o consumia. Clara começou a responder minhas ligações com mensagens secas: "Mãe, depois eu te ligo", um depois que nunca chegava. E Lucas, meu cantor desafinado, sumiu por semanas quando arrumou namorada, como se nosso almoço de domingo fosse um compromisso opcional. Eu me convencia de que era fase, trabalho, estudos, a vida. Mas quando passei mal no mercado e liguei para os 3, um após o outro, e ouvi variações do mesmo "não posso agora", segurei o coração como se ele pudesse cair no chão. Desmaiei sozinha no caixa, cercada de estranhos. Quando acordei no posto de saúde, a enfermeira segurou minha mão com mais cuidado que meus próprios filhos nos últimos meses. O cansaço que eu achava normal se transformou em falta de ar, em dores que não passavam. Quando caí no mercado pela 2ª vez, a médica do posto me olhou nos olhos e disse a palavra que mudaria tudo: câncer. A sala girou, mas meu primeiro pensamento não foi sobre a morte, foi sobre como eu ia contar aos meus filhos. Será que iam achar que eu estava inventando? Que era um jeito de chamar atenção? Fiquei paralisada naquela cadeira de plástico, com um pedaço de papel que dizia neoplasia maligna tremendo na minha mão. Nos dias seguintes, enquanto marcava os exames, eu ensaiava 1000 formas de contar. De noite, deitada na cama que agora doía tanto quanto meu peito, eu me pegava apagando o número deles no telefone. Eles estão tão ocupados, eu pensava, limpando as lágrimas com a mesma força com que limpava chão anos atrás.
Tinha medo da quimio, sim, mas tinha pavor de ouvir um suspiro impaciente do outro lado da linha, como se eu fosse mais um problema na agenda lotada deles. Quando finalmente contei, foi por mensagem, um áudio rápido, tentando soar forte. É só um aviso, não precisam se preocupar. Pedro respondeu com um emoji de coração. Clara mandou, vou ver minha agenda. Lucas nem leu. E eu, ali, com meu corpo que falhava e meu coração aos pedaços, me senti mais sozinha do que quando eles eram bebês e eu não tinha dinheiro para o leite. A doença veio para me mostrar a verdade mais cruel. Eu tinha medo de descobrir que, para eles, eu já não importava mais. O primeiro ciclo de quimioterapia começou numa segunda-feira chuvosa. Eu deixei o celular no colo, esperando alguma mensagem, algum sinal. A agulha no meu braço doía menos que o silêncio. Quando voltei para casa, fraquejando e com náuseas, havia 3 mensagens não lidas, nenhuma era deles. Era a vizinha perguntando se precisava de algo, o hospital confirmando a próxima sessão, um spam de cartão de crédito. Meus filhos. Nada. Nenhum como foi. Nas semanas seguintes, criei um ritual patético. Olhava o telefone antes de dormir, depois de vomitar, ao acordar com dor. Às vezes, eu mesma mandava um tudo bem por aí, disfarçando desespero. Pedro respondia dias depois com um tá corrido, mãe. Clara só curtia minhas fotos. Lucas sumiu de vez. Eu me agarrava às desculpas deles. Medicina é puxado, direito consome, ele tá apaixonado, como se fossem justificativas, não provas do meu lugar cada vez menor em suas vidas. A pior noite foi quando a febre subiu a 40 graus e eu tive que chamar o SAMU sozinha. Enquanto esperava a ambulância, encolhida no chão do banheiro, olhei para o telefone e percebi, eu não ligaria para eles. Não por orgulho, mas por autopreservação. A dor física era nada comparada à certeza de que, se ligasse, ouviria apenas o toque se prolongando até cair na caixa postal. Naquele momento, entendi que eles não tinham esquecido de mim, tinham escolhido não lembrar. E essa foi a facada mais funda de todas. Depois daquela noite de febre, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Parei de checar o celular, parei de contar quantos dias se passavam sem notícias. Quando via fotos deles nas redes sociais, jantares com amigos, viagens de fim de semana, eu simplesmente passava adiante, com as mãos firmes, sem deixar que o tremor do coração chegasse aos dedos. Aprendi a engolir o gosto amargo da decepção como havia engolido a fome tantas vezes no passado, em silêncio, para não incomodar. No hospital, quando as enfermeiras perguntavam se seus filhos não vêm visitar, eu respondia com um sorriso pequeno e estão muito ocupados. Não havia acusação na minha voz, só um fato seco. Eu me recusava a ser aquela mãe patética que implora por migalhas de atenção. Se eles escolheram seu caminho, eu escolhi manter minha dignidade, mesmo que isso significasse fazer sessões de quimio segurando a mão de estranhos, mesmo que significasse assinar sozinha os papéis que poderiam ser meus últimos. Às vezes, de madrugada, quando a dor dos remédios era insuportável, eu deixava uma lágrima escorrer, mas só uma. Era por tudo que eu havia perdido, não por eles. Eu chorava pela mãe jovem que acreditou num futuro diferente, pela mulher que trocou todos os seus sonhos por um amor que agora se revelava unilateral. Depois, enxugava o rosto com a mesma determinação com que limpava o suor da testa depois de um dia inteiro lavando roupa para sustentá-los. Eu havia sobrevivido a piores tempestades. Sobreviveria a essa também, mas agora, só para mim. Os dias se arrastavam numa rotina solitária de sobrevivência. Tinha que planejar cada passo, ir à farmácia nos horários mais vazios, quando não precisava enfrentar filas com pernas trêmulas, cozinhar sopas ralas que não exigissem muito esforço, marcar as consultas sempre depois das 10 horas, quando o corpo obedecia um pouco mais. A bolsa térmica com os remédios virou minha sombra. Eu a carregava no colo no ônibus, como costumava carregar meus filhos pequenos, sentindo seu peso frio contra meu corpo já tão fragilizado. A pior parte eram as noites. O apartamento, que antes ecoava risadas e brigas de irmãos, agora só amplificava o barulho da minha tosse. Às vezes, eu me pegava falando sozinha, contando histórias para o vazio como se eles ainda fossem crianças precisando de ninar. Quando a solidão apertava demais, abraçava o travesseiro com força, fingindo que era um dos meus bebês, mas o tecido nunca cheirava direito, nunca tinha o calor de um abraço de verdade. Era só eu, os remédios e o silêncio. A batida na porta, naquela tarde de sábado, quase me fez derrubar o remédio que segurava. Quando abri, lá estavam os 3, Pedro com seu jaleco ainda vestido, Clara segurando a bolsa como se estivesse com pressa, Lucas olhando para o relógio. Viemos ver como você está, mãe,
disseram, mas seus olhos nunca realmente encontraram os meus. Trouxeram um bolo de padaria e suco de caixinha, presentes comprados no caminho, com a mesma falta de cuidado com que agora me tratavam. Ficaram exatos 37 minutos. Pedro falou o tempo todo sobre seu trabalho no hospital, Clara checava o celular a cada 2 minutos, Lucas reclamou que estava com fome. Quando saíram, prometendo voltar em breve, deixaram para trás mais do que o bolo intocado, deixaram a certeza de que aquela visita não era sobre mim. Era sobre aliviar o peso na consciência deles. Fechei a porta devagar, olhando para as xícaras de café que sequer tinham usado, e entendi, eu não tinha mais filhos. Tinha 3 estranhos que um dia haviam morado no meu ventre. Naquela mesma noite, enquanto arrumava as xícaras limpas que meus filhos nem tocaram, o telefone tocou. Era Dona Marta, minha vizinha do 302, perguntando se eu queria companhia para o jantar. Fiz canja demais, disse ela, como se precisasse de desculpa para ser gentil. Quando abri a porta, vi seus olhos marejados ao me encontrar sozinha, outra vez. Ela não fez perguntas. Só colocou a panela quente na minha mesa e me abraçou com força, como minha própria mãe fazia quando eu era pequena. Naquele abraço, senti algo que há meses me faltava: pertencimento. Aos poucos, fui descobrindo redes de apoio onde menos esperava. Carlos, o dono da farmácia, começou a separar meus remédios com antecedência e a entregar pessoalmente quando eu não podia ir. A jovem Mariana, minha fisioterapeuta, sempre marcava a última sessão do dia para podermos conversar depois, sobre livros, sobre vida, sobre tudo, menos doença. Até o Sr. Joaquim, o porteiro do prédio, passou a subir todo dia às 18 horas para ver se a senhora precisa de algo, trazendo às vezes um pedaço de bolo ou um CD de música antiga que lembrava tocar no rádio durante minhas crises de insônia. Foi nesses gestos simples, não planejados e sem pretensão, que entendi uma verdade dolorosa e libertadora: o amor não some, só se transforma. Meus filhos podem ter se tornado estranhos, mas o universo colocou em meu caminho anjos disfarçados de gente comum. Eles não me amavam por obrigação, por dever ou dívida, me amavam por escolha. E essa descoberta, aos poucos, foi cicatrizando as feridas que o abandono havia aberto. 6 meses depois do diagnóstico, eles apareceram juntos novamente, mas desta vez, com um propósito claro. Pedro foi direto ao ponto: mãe, estamos pensando em vender o apartamento. Você não acha melhor morar num lugar menor, mais fácil de cuidar? Clara completou, num tom que tentava ser doce: é para seu bem. A gente se preocupa com você sozinha aqui. Lucas nem olhava para mim, remexendo no celular. Senti o sangue ferver, mas mantive a voz calma quando respondi: vocês vieram mesmo me perguntar isso no dia em que completo 30 sessões de quimio sozinha?